Ok. Bom, então deixa eu voltar ali novamente então para os nossos slides. Então a gente está na parte então de reforçar os princípios pedagógicos da escola, né? O ensinar futsal a todos, o ensinar bem o futsal, o ensinar mais do que futsal e ensinar a criança a gostar de futsal. Então vou pedir agora para os professores, né, darem uma olhadinha em cada um dos princípios, trabalhar um pouquinho a sua imagem mental agora, né? Então resgatar na sua memória situações práticas que possam trazer exemplos para esses princípios. Tá? Então, a ideia é que vocês possam pensar, e aí eu vou dar essa tarefa para cada professor. Ok? Então, vamos começar, professorÉrcio. Então, professor Ércio, por favor, queria que tu pudesse, então, utilizando como referência o primeiro princípio da nossa escola, que é ensinar futsal a todos, e pudesse pensar numa situação prática de aula que tu consegue observar essa nossa preocupação em que todos possam que o professor tenha, né, durante a aula, de poder ensinar futsal exatamente a todos os alunos que estão na turma. Ou uma turma que tem lá do maternal 3, 4 crianças, uma outra lá que tem 15, 20 crianças, num grupo lá de terceiro ano, quinto ano, ali junto com o sexto, né? Então, tu pudesse, por favor, professor, nos trazer alguma, dentro da tua perspectiva, alguma coisa que tu reconheça que esse princípio está sendo trabalhado dentro da nossa escola, por favor, professor Eris. Certo. Dá para trazer o exemplo de quando tem novos alunos. A gente pega e senta com todos e a gente explica, ó, esse aqui é o novo coleguinha, ele vai começar a praticar com a gente as aulas e ele vai precisar de ajuda, porque é a primeira aula, a primeira vivência dele. Então, se ele tiver alguma dificuldade, o professor vai ajudar, mas vocês, os colegas, também têm que contribuir para ele se sentir bem e voltar a praticar com a gente. Então, vai dar aula para todo mundo, mesmo para aquele que está começando agora, que pode apresentar alguma dificuldade. Muito bom, professor, muito bom, parabéns. Realmente, essa é uma situação, quando uma criança entra na escola, realmente esse é o momento da gente poder pensar, sim, em todos, é uma criança nova que está chegando, né? Essa apresentação que o Erison coloca, da criança chegando na escola com uma primeira situação e procurar, desde já, comunicar a todos que é uma criança que vai fazer parte desse nosso novo ciclo social, isso sim é a preocupação em ensinar futsal a todos, né? Quando eu digo mas, eu falo positivamente, o Edson também traz um aspecto fundamental da iniciação esportiva, que é o aspecto das primeiras experiências da criança dentro da escola, né? E a gente vai ver, tanto nos autores da pedagogia do esporte, como nos autores da psicologia do esporte, isso muito forte, né? As primeiras experiências da criança, tanto nos aspectos de autoconceito, quanto nos aspectos de percepção da sua participação, né? Em relação, porque a criança está chegando na aula, ela está exposta ali, ela está se expondo, né? Porque não tem como ela se esconder no meio de um grupo de crianças, de pessoas que estão assistindo e professores. Então, essa exposição para um grupo significativo de crianças, quanto menor ela seja, não é nada fácil. Muitas vezes a mãe e o pai estão assistindo a aula, o irmão mais velho, né? Então, isso é uma situação que a criança está em exposição, né? E esse acolhimento, essa preocupação do professor em procurar criar todo um ambiente, como o Erison traz muito bem, de integrá-la, de apresentá-la, de poder valorizar essa sua presença, isso é fundamental. Isso também é ensinar futsal a todos, né? Mas eu acho que está muito ligado a esse processo de um cuidado da iniciação esportiva inicial e ligado também ao processo das habilidades socioeducacionais, porque nesse trabalho que o professor está fazendo, ele também está trabalhando o processo de inclusão, de empatia, né, de auxílio, de cooperação, porque como o Erison colocou, se o Erison está pedindo que os demais colegas possam ajudar esse colega, é um trabalho de solidariedade, eu vou me colocar no lugar do outro que está chegando, porque eu já vivenciei isso, né? Então, foi um exemplo muito positivo. Tá? Parabéns, professor Edson, muito bem colocado. Tá? Professor Max, está em condições agora, professor? Ou está com o nenenzinho em atividade? Bom, vamos tentar. Vamos tentar. Qualquer coisa, aí dá um alô para a gente muda, tá? Então, vamos pensar um pouquinho agora, professor Max, na segunda princípios do nosso trabalho. Então, eu queria que pudesse elencar para a gente, por favor, alguma situação que tu reconhece, né? Que naquele momento
naquela estratégia que tu utilizou, um colega teu mesmo do Bola na Rede, o princípio fundamental de ensinar bem o futsal. Por favor, professor Marcos. Eu acho que ensinar bem o futsal, eu acho que parte muito da gente primeiro identificar as categorias, né? Nível de maturidade de cada criança. A partir do momento que aquela criança começa a desenvolver mais habilidades, eu acho que o nível das atividades elas vão aumentando gradativamente. Eu acho que passa muito por isso ensinar bem o futsal, saber diferenciar e saber identificar os pontos e o momento de cada criança ali, de cada idade, de cada categoria. Muito bem, professor. A gente pode identificar esse princípio que tu colocaste muito bem por dois viés, né? Tu utilizou um bem utilizado, né? E a gente também poderia entrar por um outro processo, tá? Mas vamos usar a primeira exemplo que tu colocou. Para a gente poder ensinar futsal, evidentemente, muito bem colocado, professor Max, a gente tem que reconhecer, sim, os níveis de desenvolvimento dessas crianças, né? Então, que etapa essas crianças estão, em que momento essas crianças se encontram em relação a uma situação de nível de jogo, se elas jogam aglomeradas ou não, se elas jogam toda sem se afastar ou se aproximar da bola, se elas jogam sozinhas individualmente. Então, esses aspectos de observar o nível de jogo das crianças, ele é fundamental para poder ensinar bem, para que, como tu coloca muito bem, a gente possa desenvolver uma progressão de aprendizagem, tá? E eu vou complementar o teu trabalho, a primeiro nível, que tu coloca muito bem, reforçando que ensinar bem é conhecer também o ensino do futsal, né? Como tu mesmo vivenciasse conosco pelo Bola na Rede, né, Max? Participasse de um curso com o professor Felipe Sala, que atualmente é do Corinthians, na época era do Santos, né? O professor Francisco trabalhou aquele curso lá no Internacional, relativo ao professor Rogério Voser, ao Marquinhos Xavier, né? E tantos outros professores, o Gustavo também trabalhou com o Felipe Sá, né? Então, dentro desse o Gustavo, né, como eu falei do Felipe Sá, então dentro desse processo, ensinar bem é conhecer como ensinar futsal, né? É saber os princípios operacionais do jogo, é saber os momentos do jogo, é saber as habilidades de ataque, de defesa, as habilidades de transição de defesa e ataque, né? Isso, claro, como tu coloca muito bem, adaptado às idades das crianças. Muito bem, parabéns, professor Max, muito bem colocado. Professor Francisco, podemos ir, professor? Oi, prof, pode falar, prof. Professor, então eu vou pedir agora, por favor, professor, que tu possa colocar na tua memória aí a situação de tentar nos trazer, por favor, um tema, um exemplo relativo a situações em que, dentro da Escola Bola na Rede, né, está se cumprindo o princípio fundamental de ensinar mais do que futsal, por favor, professor Francisco. Eu acho que esse é um dos principais pontos, né, prof? Porque se une todos os outros pontos, porque isso a gente tem todas as nossas aulas, a gente tem algum exemplo de ensinar mais do que futsal, né? Acho que eu posso pegar o espírito de equipe, por exemplo, muitas vezes a gente faz os jogos que seria o coletivo, né? E fica um time contra o outro, um time acaba ficando mais fraco. E o time mais forte acaba fazendo 2, 3 gols, e eu reúno rápido o time e falo, gurizada, não vamos lá, não vamos desanimar, a gente tem que ficar junto, a gente começou junto o jogo, a gente vai terminar junto, todo mundo correndo pro mesmo lado, atacando no mesmo lado, defendendo no mesmo lado. Eu acho que é nesse ponto, né, um ponto desse. Acho que também outro ponto que é bem importante, respeitar os demais, né, que é os outros colegas se respeitarem, eles saberem que cada um tem sua valência motora, sua valência física, tem sua dificuldade, sua facilidade, que eu bato muito na tecla ali na turma do Pedro, né? O Pedro, ele até sofre um pouco com os outros colegas. Às vezes os colegas não querem, por exemplo, fazer dupla com ele e tal. E daí eu falo pra ele, Pedro, tu tem que continuar, cara, não pode desistir. Se tu te sentir mal, o prof faz contigo, não tem problema, tu sempre vai ter um parceiro aqui. Tu vai poder errar, tu vai poder acertar, e eu sempre vou estar aqui para te apoiar. Porque ele tem que ter essa segurança, né, prof? Eu acho importante que ele já se sente meio deslocado, assim, um aluno que quando ele tem dificuldade, eu sinto que ele já se sente deslocado, então acho que o professor tem que integrar ele, assim, né, e fazer os outros verem ele com outros olhos, né, por exemplo, se ele não é tão bom no futebol, no futsal, ele pode ser bom em outra coisa, ele pode desenhar bem, como eu sei que o Pedro desenha muito bem,
que ele faz outras coisas muito bem, né? E isso eu falo para eles, em todas as aulas, né? Muito bem, professor. Tu tocou em vários temas. Esse é um tema realmente bem amplo. Eu gostei da tua colocação, né? Que esse é um ponto central da escola, que é um ponto. Eu gostei muito dessa tua colocação, que é um ponto que une todos os outros, né? Evidentemente, sim, a formação esportiva ela é importante, né? A formação de aprendizagem, mas a formação humana ela realmente ela une todo esse processo. É para isso que a gente está trabalhando mais, não mais do que aprender a jogar futsal, mas tanto quanto, né? Tu coloca muito bem que em todas as aulas você tem essa preocupação. Tu traz 2 exemplos, né? O trabalho de ensinar mais futsal, o trabalho da socialização, a sociabilização num aspecto ligado ao espírito de equipe, e isso é fundamental, né? Principalmente quando eles vão ficando mais velhos, a partir do primeiro aninho, segundo, terceiro ano, em que eles já vão diminuindo aquele ímpeto, aquela característica psicossocial, podia dizer assim, mais psicogenética, né, como diz Piaget, uma situação mais de individualidade, de egocentrismo inconsciente, né, como Piaget coloca, que eles, nessa faixa etária, a partir dos 8, 9 anos, já conseguem se centrar e conseguem jogar em equipe, né? Mas, para poder jogar em equipe, esses aspectos que coloca são fundamentais, né? Que são as habilidades de aprender a lidar com situações inerentes ao jogo, né? Então, não desistir, como tu coloca muito bem, ter tolerância à frustração, né? Conseguir lidar bem também com sucesso, não fazer com que a pessoa crie uma situação de se achar melhor do que os outros, né? Saber perder e saber ganhar também, né, prof? Né? Porque eles vão acabar levando para a vida, né? Isso, né? No esporte, eles levam para a vida as regras, a convivência, o respeito, tudo isso. Perfeito, perfeito. Então, a outra coisa que tu coloca agora, a preocupação de transferir as aprendizagens da escola para a vida da criança, é outra situação que tu sinaliza muito bem colocado, né? Tu traz uma situação de respeito às individualidades, né? E tu traz uma coisa que elas faz fundamentais entre os professores, não só do Bola na Rede, como qualquer pedagogo do esporte. Essa tua preocupação com a criança com necessidade educativa especial, ou até mesmo crianças que não têm necessidade educativa especial, mas que começaram mais tarde no futsal, que tem um repertório motor, que necessita que tu coloca muito bem, não só um auxílio, como um acolhimento. Eu vejo quando tu coloca essa situação relativa a essa criança que tu citaste, uma situação, uma preocupação tua em acolher essa criança. Né? Eu, se fosse pai de uma criança que tu fosse o professor e eu conseguisse observar que tu tenhas todo esse cuidado de acolhimento com o meu filho, tu pode ter certeza que tu teria o meu filho por muitos anos na tua escola. Porque o que as famílias querem é, sim, essa preocupação com a individualidade da criança, essa preocupação em tentar buscar integrar, se ela está com dificuldade de integração. Esse é o trabalho do pedagogo do esporte. Então, parabéns, doutor Francisco, brilhantemente as suas colocações em relação a esse princípio. Obrigado, prof. Obrigado. Professor Gustavo, tá por aí, professor, ou tá atendendo a filha? Tô aqui, vamos lá. Então, vamos lá, Gustavo. Então, Gustavo, por favor, professor, vamos pensar agora, dentro das tuas aulas, na aula do Bola na Rede, ou qualquer outro colega teu que tu possa nos trazer um exemplo disso, de situações onde a gente vai tentar prestigiar dentro da escola os princípios pedagógicos de ensinar a criança, por favor, a gostar de futsal. Isso como um dos objetivos fundamentais da escola também. Tá bom. Eu acho que em todos esses princípios, né, Daniel, a gente, em todos os momentos da aula, a gente está preocupado com eles, né? E nesse quarto não é diferente, como a gente trabalha com futsal, né? Esse quarto princípio não é diferente dos outros também. A gente está preocupado com ele em todos os momentos da aula. Desde da tempo livre ali, onde a gente já tem um contato com eles, fica junto com eles, né? Faz aquela parte deles chutarem a bola em nós, ou de tentar tirar a bola deles, né? Onde a gente já começa a praticar ensinar a criança a gostar de futsal. E isso vai no decorrer de toda a aula, né? Eu acho que a gente tem essa preocupação bem grande, e eu acho que quando a gente está desafiando, né, a criança, a gente faz muito isso, né? A gente está ensinando eles a gostar de futsal. Quando a gente está brincando com eles também,
né, colocando o futsal junto dessa brincadeira, e quando a gente vai para o jogo, que daí entra também a parte, eu acho, aquele momento da gente, antes do jogo, reunir, mostrar talvez através do campo magnético, nem sempre a gente usa, mas muitas vezes a gente usa, né, mostrar no quadro, né, o posicionamento, o que a gente planeja, deixar também eles criarem, né, eles fazer eles proporem o que eles podem fazer, né, para elaborar uma jogada, para sair de uma situação difícil durante o jogo ou durante um desafio que a gente propor. Eu acho que principalmente mais ou menos por aí que a gente vai conseguir fazer ensinar a criança a gostar de futsal. Parabéns, professor Gustavo. Realmente, assim, eu vou anotando aqui as colocações, porque a gente vai ligando isso aí com os conhecimentos, e é aquilo que eu falei para vocês no início do nosso encontro de hoje. Uma prática sem uma teoria não tem sentido, e uma teoria sem prática também. Uma coisa completa a outra, e a gente vai entrar na que a gente chamou de praxes, lá no início do nosso live de hoje, né? Então, a gente poder observar situações práticas que vocês estão nos trazendo, né? E poder juntar com o conhecimento teórico, é quase como se a gente tivesse com o livro de pedagogia aberto aqui, vendo as coisas, né? Então, de saída, né, Gustavo, a tua situação antes de falar sobre ensinar a criança a gostar de futsal, essa preocupação em interligar os 4 princípios, isso é fundamental durante todos os momentos, né? Então, tu lembraste muito bem, não centralizou só olha, todos são importantes. Reconhecimento de que todos são importantes significa que esses princípios estão enraizados na tua situação como educador. Outro aspecto importante, né? Tu cita a preocupação com esses aspectos em todos os momentos da aula, né? E aí, se a gente fosse pular lá, Gustavo, lá para a nossa parte, mais adiante nós vamos estudar sobre os aspectos psicossociais, nós vamos entrar nos aspectos motivacionais. E tu traz 4 itens que eles são quase que unânimes na centralidade do porquê uma criança se motiva ou não a participar de uma aula de futsal, né, ou de qualquer outro esporte, né? Então, tu traz a criança com uma necessidade, sim, de lidar com desafios. Uma aula que não tem desafios não é uma aula motivante, porque a criança está naquela etapa de desenvolvimento, principalmente a partir do 2º ano, ali com 8, 9 anos, que ela quer se testar, ela quer correr mais com o colega, ela quer fazer mais gols que outro colega, que é uma situação de desenvolvimento normal das capacidades psicológicas, esse processo comparativo. É claro que o professor tem que fazer um processo de monitoramento dessas situações, para não se tornar uma situação de hipercompetitividade, mas é normal uma criança querer se testar, querer competir com as outras. E quando tu traz essa situação de todos os momentos da aula, te preocupa em desafiar, tu está atendendo um aspecto de motivação fundamental. Outro aspecto muito bem trazido, as crianças gostam de brincar. Quanto mais nova, não que os mais velhos não gostem de brincar, mas quanto mais nova, mais a brincadeira tem significado para as crianças. E, novamente, tu nos traz a preocupação de colocar em todos os momentos atividades lúdicas, né? Outro aspecto importante, a tua preocupação com o jogo formal, né? Apesar, nossa escola trabalha com o desenvolvimento de aprendizagem, não através de exercícios específicos, mas através de jogos adaptados, situacionais, fracionados, o que seja. Mas a gente também tem a preocupação de trabalhar com o jogo formal, e quando tu traz que tu tem a preocupação que o jogo formal possa acontecer, né? Eu vejo até em alguns momentos, a gente já debateu durante todo esse tempo que tá na escolinha, olha, Gustavo, cuida o tempo da aula, a aula termina exatamente ali 6 horas ou 6h15, e eu sempre vi essa tua preocupação, Daniel, mas eu passei um pouquinho porque eu achei que ia dar pouco jogo, né? Porque tu reconhece que o jogo formal é uma coisa importante, né? Então, eu sempre vi isso nas tuas aulas, essa preocupação com o jogo formal, né? Outro aspecto traz muito bem a preocupação em ensinar a criança, né? No momento que tu traz, olha, antes de começar o jogo, traz o campo magnético, procura dar orientações. A criança também quer aprender a jogar, né? E quando tu tem essa preocupação em ensinar a criança e orientar a criança, isso também motiva ela a participar. E por último, tu traz uma situação também fundamental, tanto quanto as outras, que é valorizar a história prévia dela, valorizar o que ela já traz. Nenhuma criança entra na escola de futebol se não tiver já algum nível de experiência, até mesmo a criança que entra lá com 2, 3 anos, no mínimo,
90% delas já chutou uma bola com o pai dentro de casa, chutou uma bola no pátio da casa do seu primo. Então, todas as crianças trazem uma história prévia. Ninguém entra totalmente cru na escola. E quando tu pergunta uma criança como se pode realizar determinado exercício, como se pode superar um adversário, como se pode vencer uma dificuldade no jogo, e tu valoriza a opinião da criança, tu tá lá valorizando o protagonismo e a história prévia dela. Então, professor Gustavo, parabéns, muito bem colocado, professor. Todas as suas colocações foram excepcionais. Pessoal, alguma dúvida sobre essa primeira parte? Tranquilo? Deixa eu desligar um pouquinho aqui acho que foi suficiente, a nossa gravação foi suficiente. Temos ainda aí uns 18 minutos.